Olá a todos, a todas, a todes, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Áviles McMorrigan D'Artagnan Dias, de nome social. Atualmente sou druida e sumo sacerdote do Lonayan Galar Clan, conhecido mais popularmente como LAG, um grupo de espiritualidade céltica de druidismo, filiado atualmente ao Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, o CBDRC. E eu já perdi as contas de quantos encontros paulistas de druidismo e reconstrucionismo celta eu já participei. Eu acho que o meu primeiro foi em 2016. Não sei. Tá aí uma boa memória a se trazer. É com muito carinho e honra que eu estou aqui trazendo uma palestra para esse nobre e encantador encontro, e com muita tristeza que mais este ano não posso participar do presencial. Sinto muitas saudades desse evento presencial, saudades ainda maior de estar com a minha comunidade, com a minha galera, né, de estarmos juntos aí. Mas, infelizmente, os destinos nos fizeram alçar voos diferentes. Então, eu contribuo como posso e cá estou trazendo a minha humilde contribuição aqui no online, tá? Então, antes de efetivamente, né, iniciarmos a nossa palestra, esse momento mais do que gracioso em que eu estou trabalhando com vocês, eu gostaria de fazer um merchanzinho. Acho que eu posso, né? Eu queria apresentar para vocês que ainda não conhecem o livro Bosque dos Druidas, uma introdução ao druidismo pelo CBDRC, em seu primeiro volume. É um livro produzido pelo Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico, né, o CBDRC, que eu tive a honra de ser um dos coordenadores deste primeiro volume. E olha, é um livro muito bom, tá? 288 páginas, escrito de forma comunitária, então cada capítulo foi escrito por pessoas da comunidade, né? Ele não é um livro, como que eu posso dizer, de visão única, fechada e restrita, né? Ele mostra o como que a nossa fé é polissêmica e o quanto nós encontramos nossos caminhos, nossas longevitudes, né? Nessa força aí da comunhão com as diferenças. É um livro ímpar que está sendo vendido tanto pelo site do Conselho Brasileiro, né? Através do site você acha o link de venda, né? Não está sendo vendido pelo site, mas você pode acessar aí cbdrc.com.br e lá vai ter um linkzinho para você entrar diretamente na compra do livro, ou pelo Clube de Autores, que é o nosso parceiro que está fazendo a venda oficial do livro. Então você pode comprá-lo diretamente aí no Clube dos Autores, tá? É um livro muito bom, que em seu primeiro volume, nessa sua primeira edição, conta com os seguintes capítulos para que vocês possam conhecer melhor. Quem foram os celtas, escrito pelo João Fábio Gorum, né, que é um dos nossos anfitriões deste evento de hoje. O que é druidismo, escrito pelo Beloessos Isarnos. O que é reconstrucionismo celta, escrito pelo Wallace William de Souza, o Wallace Cunobelismo, do ramo de Carvalho. A história do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico, CBDRC, também pelo Wallace. O Carvalho dos Deuses, pelo Beloessos Isarnos. Deuses Ancestrais e Espíritos, pela Rowena Fer Arenhort, que é a Rowena do Templo de Avalon, né, para aqueles que já conhecem de forma mais não dentro da comunidade. As principais divindades e suas tradições, também pela Rowena. A Auen, também pelo Beloessos. Altares, comigo, D'Artagnan Dias. Meditação, centramento e práticas diárias, com a Maboadar. Os festivais, né, que foi uma coletânea que eu organizei com trechos escritos por mim, D'Artagnan, dentro dos festivais irlandeses, a Carmo Tavares, nos festivais galeses, e a Carla Alves Barbosa, nas celebrações
anuais da Ibéria Céltica. Fica então esse livro maravilhoso que encerra com um mapinha muito bom, que condensa pelo menos uns 3 mapas em um, tá? E com um convite para vocês. Adentre o bosque. Venha, o caminho está à frente, o bosque chama, o portal se abre. Retire seus sapatos, sinta o solo, a terra, pois o caminho que se abre é sagrado e mágico. Feche seus olhos, acalme seu coração, pois escutaremos as vozes das árvores e dos seres do bosque, que contam sabedorias e histórias do mundo. Abra sua mente, ilumine a sua face, pois o bosque que se revela é lar de uma polissêmica e reverenciada tradição viva. Não tenha medo de adentrar as brumas, pois terá excelentes guias neste caminho sagrado pelo bosque. A cada guia, a cada jornada, a cada clareira, você poderá entender a magia, a profundidade, a riqueza e beleza de nossa tradição. E assim, eu deixo para vocês essa maravilhosa indicação do Bosque dos Druidas. Primeiro volume, hein? Vamos lá, o que interessa então, o merchan tá feito. Não poderia ficar sem fazer esse merchan com vocês. Hoje eu quero dar continuidade às palestras de cunho mais filosófico, mais especulativos, mais de conversa mesmo, que eu comecei a trazer há alguns anos, né? Inclusive uma espécie de continuidade à palestra minha do ano passado, também aqui no Encontro Paulista de Druidismo e Reconstruísmo Celta. Isso porque eu acho, né, como eu defendi no ano passado, que o papel do druida é ser um místico. E nessa condição, a gente deve tentar atualizar a nossa tradição, né, e interpretar as coisas recentes, né, criando, já que não podemos usar uma teologia, porque não estamos fazendo o estudo de Deus, por que não uma druidologia, né, um estudo da tradição druídica, né? Criando assim então estudos mais aprofundados, tanto do resgate da nossa tradição, né, dos textos clássicos, do que nós temos de material histórico, quanto de reflexões mais contemporâneas, conversando com outros teóricos contemporâneos, com acadêmicos, com teólogos, por que não, com produtores de sabedoria contemporâneos, para atualizarmos a nossa tradição. E é nessa direção que eu quero conversar com vocês hoje. É nessa direção de atualização e de reflexão que eu quero trazer essa palestra. Para vocês entenderem, antes de eu revelar o tema e explicar para vocês melhor os significados, essa palestra e essa intuição nasceu lá em junho, numa aula que eu estava dando aqui na graduação de Ciências da Religião. Né? Para quem não sabe, eu sou doutor em Ciências da Religião, antropólogo de formação, e atualmente sou professor efetivo do Núcleo de Graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe. E eu estava dando aula para as minhas turmas de materiais didáticos do ensino religioso. E nessa direção, eu resolvi trazer uma aula mais aberta, com metodologias mais dinâmicas. E em uma dessas aulas, eu trouxe um texto do Rubem Alves para ser lido. Esse texto chama-se Escutatória. Pode correr para procurá-lo, mas não precisa ter tanta pressa, porque leremos esse texto juntos na minha palestra. Ele é um textinho curtinho. O Rubem Alves, ele foi um filósofo, teólogo, que se frustrou na ditadura, tá? Que se frustrou com a teologia, com o conservadorismo evangélico, né? Que se frustrou muitas vezes com a educação e com o sistema brasileiro que ele vivenciou à sua época. E ele conteve, né, o reconhecimento de seu título de teologia como de filosofia e passou, depois do retorno do seu exílio, porque ele permaneceu exilado nos Estados Unidos por um bom tempo, por perseguições da ditadura, perseguições essas dentro da sua própria igreja. Ele foi considerado um cara perigoso, de ideias perigosas, também dentro da igreja.
né? E ele retornou lecionando então em universidades, se eu não me engano, agora eu não lembro se foi na USP ou na Universidade Federal de São Paulo, né? Mas ele retornou ao Brasil como filósofo e acabou se tornando também uma espécie de pedagogo, né, ou de educador, aonde os seus textos, principalmente escritos para sua filha, né, histórias de criança e reflexões sobre uma educação para sua filha adoentada, se tornam ainda hoje referências mundiais sobre pedagogia, sobre como ensinar, né? E Rubem Alves é um dos grandes nomes para o ensino religioso, assim como deveria ser um dos grandes nomes para a educação brasileira, junto aí de Paulo Freire. Nessa direção, Rubem Alves, pedagogicamente, sempre escreveu textos muito curtos, muito objetivos, muito diretos, mas muito poéticos, muito bonitos, muito saborosos de serem lidos, fora do academiquez clássico, né? E tem inúmeros livros pequenos e textos dele espalhados pela internet, ou livros para se comprar, que são simples, objetivos, cheios de beleza. E essa escutatória é uma palestra que ele deu, que depois vai entrar aí, deixa eu pegar exatamente, no livro dele, O Amor que Acende a Lua, né? Então a gente tem um texto que ele escreveu a partir de uma palestra, de uma reflexão muito parecida com a reflexão que eu trago a vocês, né? Com um insight que eu trouxe a vocês, a partir de experiências, e a partir de experiências também religiosas que ele viveu. Apesar de teólogo, eu digo que Paulo Freire, como advogado e pedagogo, né, e Rubem Alves como teólogo e filósofo e educador, né? Então, apesar de teólogo, Rubem Alves escreveu de forma tão profunda que tangencia a todas as religiosidades. Porque ele não era um teólogo defensor do seu credo. Ele era um teólogo rebelde. Ele acreditava que o papel da igreja, o papel da religião, era assistencial, era dar conforto, era dar alento, era dar qualidade de vida aos seus crentes, aos seus fiéis, aos seus seguidores neste mundo. Não competia a religião a promessa de uma vida após a morte. Essa promessa teria sido feita pelo Deus cristão, teria sido feita pelo divino, pelo sagrado. Cabia à religião ser o braço desse sagrado nesse mundo e dessa forma atuar para um mundo mais justo e melhor. E é por isso que ele foi considerado perigoso até pela sua própria fé. Porque ele contrariava a perspectiva já elitista daquela época, né? Então, olha que incrível, né? Que pensamento maravilhoso. E nessa direção, a teologia de Rubem Alves, ela se torna educativa, ela se torna reflexiva, ela se torna autocontemplativa. E esse é o primeiro exercício que eu gostaria de fazer. Que a gente pudesse se autocontemplar. Olhar para a nossa tradição. E primeiro seguir o exemplo de Rubem Alves e pensar: a nossa tradição, a nossa fé, deve ser baseada em ações concretas neste mundo. Até porque nosso sagrado é também imanente. Nosso sagrado também se manifesta nesse mundo. Nossos bosques são sagrados. Nosso ar é sagrado. Nossos mares, lagos, rios são sagrados. Nossa vida é sagrada. Nosso dia a dia também deveria ser sagrado. E é nessa direção que eu chamo vocês, que eu convido vocês a fazerem uma reflexão sobre como nos portamos com o nosso sagrado diário. Porque quando a gente entra num templo, a gente tem uma postura. Antigamente se tirava o chapéu. Alguns de nós, ao entrar em alguns bosques, em alguns lugares sagrados, fazem reverências, dão oferendas, silenciam as suas vozes, silenciam o seu coração e se abrem para ouvir e sentir o sagrado.
Mas e no nosso dia a dia? Como está a nossa conexão, a nossa reverência, as nossas oferendas, no nosso dia a dia? E aí, através dessa reflexão de Rubem Alves, eu quero trazer depois uma outra sugestão para que possamos sacralizar, divinizar, vivenciar uma experiência sagrada diariamente, nos nossos dias, nas nossas casas, nas nossas vidas, com os nossos entes queridos, em nossos trabalhos. E é nessa direção que eu queria muito trazer para vocês essa palestra, essa reflexão. E como a proposta mesmo da palestra vai dizer, eu acredito que não irei me delongar, porque eu quero deixar vocês refletirem ao final. Então, o que eu quero trazer não é um conhecimento acabado, é uma reflexão, é uma sugestão, é uma provocação que eu acredito que todos nós devamos nos fazer neste momento e em outros momentos de nossa vida. Então vamos parar de suspense e vamos começar ao que interessa. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Pronto. Estou num ângulo bom, acredito eu. E vamos lá então. Para este 10º encontro paulista de druidismo e reconstrucionismo celta, eu, Áviles MacMorrigan, D'Artagnan Abdias, que em uma descrição para aqueles que estão apenas ouvindo esse áudio, sou um homem cis, de cabelos cacheados cortados, barba, olhos verdes, trajando uma roupa amarela, uma blusa amarela e uma faixa xadrez em tons de branco e azul, usando um torque sobre os ombros no pescoço e um torque nos meus braços e um cordão trançado com a pedra da lua. Descrição minha feita. Eu, Áviles MacMorrigan, druida do Lanayangalar Clan, cujo meu Instagram e o meu e-mail estão disponíveis neste vídeo, para quem precisa. O Instagram é d'artagnan.abdias, com 2 S, e o e-mail é d'artagnanabdias@gmail.com. Trago neste evento a palestra intitulada A Grande Canção, Notas para quem escuta com o coração. Um tema bastante poético, que eu acredito que faz jus, em alguma medida, mesmo que pequenininha, às poesias e maravilhas de Rubem Alves. Então, feito minha descrição, apresentado meu tema, apresentado minha justificativa, vamos, sem mais delongas, para a nossa apresentação, o nosso slide. Bem, só vou fazer uma conferência, só brevemente aqui, ok, para ter certeza que dessa vez eu não terei que regravar a palestra, como aconteceu no ano passado. Então vamos lá. Tela exibida. Eu quero começar lendo este texto de Rubem Alves, Escutatória. Tá? Foi uma palestra que ele deu. E o texto por si só é uma palestra inteira, mas eu quero trazê-lo como reflexão. Sempre que vejo anunciados cursos de oratória,
nunca vi anunciado cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz o Alberto Caieiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como as coisas são. Aí, a gente que não é cego abre os olhos. Diante de nós, fora da cabeça, nos campos e matas estão as árvores e flores. Ver é colocar dentro da cabeça aquilo que existe fora. O cego não vê porque as janelas dele estão fechadas. O que está fora não consegue entrar. A gente não é cego. As árvores e as flores entram. Mas, coitadinhas delas, entram e caem num mar de ideias. São misturadas nas palavras da filosofia que mora em nós. Perdem a sua simplicidade de existir. Ficam outras coisas. Então, o que vemos não são as árvores e as flores. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Faz muito tempo. Nunca me esqueci. Eu ia de ônibus. Atrás, duas mulheres conversavam. Uma delas contava para a amiga os seus sofrimentos. Contou-me uma amiga nordestina que o jogo que as mulheres do Nordeste gostam de fazer quando conversam umas com as outras é comparar sofrimentos. Quanto maior o sofrimento, mais bonitas são as mulheres e a sua vida. Conversar é a arte de produzir-se literalmente como mulher de sofrimentos. Acho que foi lá que a ópera foi inventada. A alma é uma literatura. É nisso que se baseia a psicanálise. Voltamos ao ônibus. Falavam de sofrimentos. Uma delas contava do marido hospitalizado, dos médicos, dos exames complicados, das injeções na veia. A enfermeira nunca acertava, dos vômitos e das urinas. Era um relato comovente de dor. Até que o relato chegou ao fim, esperando, evidentemente, o aplauso, a admiração, uma palavra de acolhimento na alma da outra que supostamente ouvia. Mas o que a sofredora ouviu foi o seguinte: "Mas isso não é nada!" A segunda iniciou. Então, uma história de sofrimentos incomparavelmente mais terríveis e dignos de uma ópera que os sofrimentos da primeira. Parafraseio Alberto Caieiro. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. No fundo, somos todos iguais às duas mulheres do ônibus. Certo estava Lichtenberg, citado por Murilo Mendes. Há quem não ouça até que lhe cortem as orelhas. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tenho um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Pastor protestante, não evangélico. Foi trabalhar num programa educacional da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, voltado para minorias. Contou-me de sua experiência com os índios. As reuniões são estranhas. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto diante do piano, ficam sentados em silêncio, como se estivessem orando, não rezando. Reza é falatório para não ouvir. Orando. Abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Também, para se tocar piano, é preciso não ter filosofia nenhuma. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Curto. Todos ouvem. Termina a fala. Novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos que julgava essenciais. Sendo dele, os pensamentos não são meus.
São-me estranhos. Comida que é preciso digerir. Digerir leva tempo. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se logo falo a seguir, são duas possibilidades. Primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza, na verdade não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que eu iria falar quando você terminasse sua tola fala. Falo como se você não tivesse falado. Segunda, ouvi o que você falou, mas isso que você falou como novidade, eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim, tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo. O que é pior que uma bofetada? O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. E assim vai a reunião. Há grupos religiosos cuja liturgia consiste de silêncio. Faz alguns anos, passei uma semana num mosteiro na Suíça, Grandchamp. Eu e algumas pessoas ali estávamos para juntos escrever um livro. Era uma antiga fazenda, velhas construções. Não me esqueço da água no chafariz onde as pombas vinham beber. Havia uma disciplina de silêncio. Não total, mas de uma fala mínima. O que me deu enorme prazer às refeições. Não tinha a obrigação de manter uma conversa com meus vizinhos de mesa. Podia comer pensando na comida. Também para comer é preciso não ter filosofia. Não ter obrigação de falar é uma felicidade. Mas logo fui informado de que parte da disciplina do mosteiro era participar da liturgia 3 vezes por dia, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Estremeci de medo, mas obedeci. O lugar sagrado era um velho celeiro, todo de madeira, teto muito alto, escuro. Haviam aberto buracos na madeira e ali colocado vidros de várias cores. Era uma atmosfera de luz mortiça. Iluminado por algumas velas sobre o altar, uma mesa simples com um ícone oriental de Cristo. Uns poucos bancos arranjados em U definiam um amplo espaço vazio no centro, onde quem quisesse podia se assentar numa almofada sobre o tapete. Cheguei alguns minutos antes da hora marcada. Era um grande silêncio, muito frio. Nuvens escuras cobriam o céu e corriam, levadas por um vento impetuoso que descia dos Alpes. A força do vento era tanta que o velho celeiro torcia e rangia, como se fosse um navio de madeira num mar agitado. O vento batia as macieiras nuas do pomar e o barulho era como os de ondas que se quebravam. Estranhei. Os suíços são sempre pontuais. A liturgia não começava. E ninguém tomava providências. Todos continuavam do mesmo jeito, sem nada a fazer. Ninguém que se levantasse para dizer, meus irmãos, vamos cantar o hino. 5 minutos, 10, 15. Só depois de 20 minutos é que eu, estúpido, percebi que tudo já se iniciara 20 minutos antes. As pessoas estavam lá para se alimentar de silêncio. E eu comecei a me alimentar de silêncio também. Não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro. A ausência de pensamentos. E aí, quando se faz silêncio dentro, a gente começa a ouvir a coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. E música, melodia que não havia, e quando ouvida, nos faz chorar. A música acontece no silêncio. É preciso que todos os ruídos cessem. No silêncio, abrem-se as portas de um mundo encantado que mora em nós. Como no poema de Mallarmé, A Catedral Submersa, que Debussy musicou. A alma é uma catedral submersa, no fundo do mar. Quem faz mergulho sabe. A boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Me veio agora a ideia de que talvez seja essa a essência da experiência religiosa, quando ficamos mudos, sem fala. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isto.
A beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Essa, deixa eu retornar aqui. Essa é o texto Escutatória do Rubem Alves. Né? É um texto que nos convida ao silêncio, à reflexão. E por isso, eu gostaria de dar a vocês um minuto do mais profundo silêncio. Para que a gente possa retornar à nossa fala, refletindo o que esse texto passou para vocês. Um minutinho. Profundo esse texto de Rubem Alves, não é mesmo? Faz a gente pensar muito nas nossas atitudes diárias. O quanto que na adrenalina do hoje a gente não se silencia, nem para se ouvir, nem para se pensar, nem para se autorrefletir, nem para se autocomungar. É difícil nas ansiedades, nas pressas, nas coisas com hora marcada, em que a gente precisa fazer de uma conversa com início, meio e fim, programada, com tempo de fala, com tempo de resposta, a gente não se silencia. E isso provoca ainda mais ansiedades e mais corridas. Longe de achar que eu aprendi, entendi e pratico a filosofia de Rubem Alves. Eu ainda estou aprendendo sobre isso. Me silenciar é difícil. Sou ansioso, psicologicamente falando, ansioso. Vivo numa correria de um trabalho que é a vida de professor, que também me deixa mais ansioso. E isso me coloca para falar incessantemente. E às vezes, eu, assim como todos nós, não ouvimos. E não ouvimos porque estamos autocentrados demais. Porque queremos ser ouvidos. Mas nesse exercício a gente não ouve, não é ouvido e as nossas histórias permanecem tolamente contadas. Reparem, Rubem Alves fala da nossa mania de falar de sofrimentos e da nossa mania de querer sempre ser mais, sempre ser melhor. Nunca validamos a experiência do outro. Nunca apenas damos suporte e acolhimento. Sempre temos que ter um conselho, uma palavra, uma filosofia, como ele diz, ou mesmo um sofrimento maior para colocar na mesa. Então eu hoje não quero ser uma filosofia, um pensamento maior ou melhor para colocar na mesa. Eu quero chamar todos vocês ao silêncio. Silêncio para nos ouvirmos em primeiro lugar.
Silêncio para ouvirmos aqueles que estão ao nosso lado, que conversam, que necessitam de nós. Silêncio para ouvirmos o mundo. Uma canção, uma melodia, é composta por várias camadas de sons. Alguns deles são ruidosos. E talvez a gente não gostasse de ouvi-los separadamente. Mas encontrar a harmonia da música é parar para ouvir toda a canção e entender que cada ruído é uma nota que compõe aquela melodia, que compõe aquela canção. Assim, é preciso silêncio para entender o significado de cada nota e ouvir a sua importância dentro da canção. Da mesma forma, é preciso silêncio para ouvir e admirar a canção. A nossa música de hoje, ela não é contemplativa. Na sua maioria, é uma música feita para que a gente se agite, dance, para que a gente cante, para que ela seja uma autorrepresentação do que a gente sente. Mas dificilmente ela nos conta uma história, uma realidade que nos é alheia e que nós vamos aprender e receber. É nessa direção que a música se perdeu do seu significado original, que é silenciar e contemplar, ordenar. Ela virou meros exemplos, meras manifestações de pessoas, de seres, de coisas. E eu não estou falando mal das músicas, podemos ouvi-las, mas devemos, além de ouvi-las, contemplá-las. Sair dessa imposição ditada de música de movimento, de música que conversa com a nossa ansiedade, para músicas que conversam com a nossa alma. Mesmo que seja uma música da atualidade, uma música super agitada. Vamos abrir a nossa mente. Vamos abrir a nossa alma para entender o porquê que nós estamos vibrando na energia daquela música, ou o que aquela música está nos trazendo e nos ensinando. A música clássica, obviamente, tem disso, mas não precisa ser só ela. Abrir para contemplar a música requer silêncio, dentro e fora. E é dessa direção que eu acho que nos falta sacralizar o nosso dia a dia a partir da doutrina do silêncio. Não estou dizendo aqui para que vocês silenciem, façam votos de silêncio, de que vocês não falem, de que vocês não conversem, de que vocês não se exponham, de que vocês não defendam seus pontos e argumentos, mas que o façam com o respeito devido ao pensamento do outro. Que o façam com abertura para ouvir e ser ouvidos. Que o façam com carinho e respeito. Que o façam com silêncio. É nessa direção que eu quero trazer para vocês neste momento uma reflexão sobre aquilo que nós, dentro do druidismo, chamamos de Oran Mor. Oran Mor, ou a grande canção, grande melodia, seria um dos mitos de criação do druidismo moderno. E para mim, o mito de criação mais lindo que já existiu. E não porque eu acredito nesse mito, mas porque ele tem uma poesia e uma beleza que só o silêncio e a reflexão podem trazer. Por isso, antes de explicar a Oran Mor, ou melhor, eu vou encerrar contando o mito da Oran Mor. A Oran Mor, então, seria a canção que nasceu nos primórdios de tudo. E a partir dela, tudo foi criado.
Para alguns de nós, a Oran-Mor teria se originado através de alguma deidade, seja Breach, seja Darda. Para outros, no entanto, a Oran-Mor teria originado inclusive os deuses. E ela é, em ambos os casos, uma canção que iniciou nos primórdios de tudo e que permanecerá tocando até o fim dos dias. Nós somos notas vibracionais dentro dessa grande canção. E vamos lembrar que em uma canção, em uma melodia, algumas notas são mais perenes, outras mais sutis, algumas breves, outras longas. Algumas notas desaparecem rapidamente, outras permanecem, e algumas ditam o ritmo da própria música. Então, cada ser, cada existência, cada coisa tem um significado, tem uma nota, tem uma duração. Mas mesmo depois de acabada, aquela nota sempre deixará resquícios, sempre deixará aquilo que ela organizou, aquilo que ela tocou, aquilo que ela transformou com sua vibração. E assim, a Oran-Mor organiza o caos. A Oran-Mor cria a sincronia, a harmonia do destino. Para exemplificar um pouco mais, eu trouxe uma imagem, né, dos grãos de arroz. Em alguns lugares são grãos de sal, reagindo às notas vibracionais de músicas. Inclusive, essa reação, né, do som entra na abertura da série Anéis de Poder, né, da Amazon Prime. Série essa e reflexão da música essa que está vinculada com Ainundale, a canção dos Ainur, nas obras de Tolkien. Que eu acredito quase que substancialmente que Tolkien teve inspiração da Ainundale na Oran-Mor. Nessa canção que continua a tocar eternamente. Para quem não viu ainda esses experimentos na internet, grãos, ao serem colocados em uma tábua lisa, geralmente preta, reagem à vibração do som, formando padrões, se organizando em padrões, em padronagens, né? De acordo com cada nota, com cada som, com cada vibração que eles sentem. Então, a cada nota, aquele grão vibra e reage, criando novos padrões, né? Novos padrões visuais. E é assim que a música, que o som, tem um poder de organizar a matéria à sua volta. Esse seria o papel da Oran-Mor, que organiza e cria tudo que existe. Porque dá a liga, dá a ligação, dá a sincronia para a matéria existente. Desse modo, ouvir a Oran-Mor só é fundamental e só é possível, ouvir a Oran-Mor só é possível quando silenciamos nossos desejos, ambições, ou como diz Rubem Alves, nossas arrogâncias. Para ouvir como o mundo toca, como o mundo soa. Tudo canta, tudo vibra, inclusive eu. Mas para me harmonizar e não me destoar dessa harmonia, né, dessa canção, eu preciso primeiro entender, sentir e presenciar a vibração que passa e toca em mim. E para isso eu preciso esvaziar a minha mente de arrogâncias, filosofias e pensamentos. E apenas ouvir como as coisas, as pessoas, o mundo como as coisas são. Sem querer trazer interpretações, sem querer trazer filosofias, reflexões sobre aquilo que se manifesta. Deixar que as coisas falem de si próprio, que as pessoas falem de si próprio. Esse é um exercício muito difícil no nosso mundo ocidental. E é um exercício necessário. Um exercício que eu acredito
que o druidismo e a espiritualidade céltica deva comungar. E é por isso que hoje eu chamo vocês para refletir comigo a necessidade de nos silenciarmos, para ouvirmos mais, de esvaziarmos nossas mentes, para entendermos mais, de esvaziarmos nossas mentes, para enxergarmos mais. Como Rubem Alves diz, quando nós olhamos as flores, as árvores, a gente enxerga elas revestidas com as camadas das nossas ideias, das nossas filosofias. Elas perdem seu significado e sua simplicidade de origem e se tornam mais de nós mesmos. E eu acho legal que no português nós temos esse verbo enxergar. Enxergar é mais do que ver, é mais do que olhar. Enxergar é conseguir ver a essência daquilo. É conseguir compreender através dos olhos algo. Da mesma forma, entender é mais do que ouvir, é mais do que escutar. Entender é ouvir a essência, é compreender a essência a partir dos ouvidos. Então, que nós possamos silenciar nossos corações, nossas mentes, nossos espíritos, para acessar o sagrado que se manifesta em nós, no nosso dia a dia, nas pessoas à nossa volta, no mundo à nossa volta, a partir desse exercício do silêncio, de enxergar e de entender as coisas e os sons à nossa volta. Diferente do que Rubem Alves pontua, né, e até mesmo atualizando um pouco a reflexão dele, um cego pode ver se lhe for descrito. Ele pode ver com os ouvidos. Ele pode ler com os dedos. Enxergar não é só o ato de ver com os olhos. Assim como escutar, nem sempre é ouvir com os ouvidos. Podemos escutar com tato, como colocamos a mão sobre o nosso coração e sentimos as batidas desse coração. Porque ver, enxergar, é interpretar as vibrações luminosas que nos chegam. E ouvir, escutar, entender, é compreender e interpretar as vibrações sonoras que nos chegam. Da forma como elas chegam. Então hoje, o que eu quero trazer para vocês é essa reflexão da necessidade de ouvirmos, de escutarmos. Eu estive ontem em relação ao dia de gravação, no lançamento de um livro aqui em Aracaju, chamado Menina de Fogo. E a mulher que fez o prefácio desse livro, uma mulher negra, empoderada, fez uma fala e uma reflexão que eu achei muito interessante. Em que ela disse que é muita pretensão e arrogância da academia e de nós, seres, né? Ela vai dizer dos brancos, mas eu coloco de todos nós, darmos voz. Ah, este é o meu lugar de fala. Aqui eu tenho voz. É muita arrogância darmos voz. Porque voz, todos sempre tivemos. Lugar de fala, todos sempre tivemos. Parafraseando ela, né? O que muitos de nós não têm é ouvidos. Porque aqueles que não estão dispostos a ouvir, a escutar, por aqueles que ainda estão presos na necessidade e na arrogância própria de advogar em sua própria causa e não se abrir para compreender o outro, para compreender essa harmonia, essa essência dentro do outro, o que eles não dão não é voz.
é ouvidos. Eles não se abrem para ouvir. Forte, né? Então que nós possamos, a partir de hoje, abrir os nossos ouvidos para dar ouvidos mais do que damos vozes. Para dar os olhos mais do que lançamos imagens predestinadas. E para falar com respeito e amor, mais do que falas premeditadas, embasadas em filosofias e arrogâncias próprias. Eu faço convite a vocês, a partir de agora, a refletirem, porque eu acho que essa doutrina do silêncio, essa pedagogia, por que não, do silêncio, nos é muito caro e importante. Dentro do druidismo, do reconstrucionismo céltico, do paganismo celta, da espiritualidade celta. Porque como vamos nos conectar com o sagrado do mundo, com o sagrado das coisas, com o sagrado das árvores, com o sagrado das pedras, com o sagrado dos mares, dos rios, dos oceanos, dos lagos, dos céus, da terra, da chuva, do sol, da lua, dos nossos irmãos, dos nossos ancestrais, dos nossos deuses, dos nossos seres encantados. Como vamos nos conectar com o sagrado se não nos silenciamos para ouvir este sagrado? Se sempre buscamos o sagrado na reza, como diz Rubem Alves, no falatório para não se ouvir. E nessa direção, seguindo Rubem Alves, que possamos orar mais, ouvir mais, silenciar mais, para nos ouvir, para ouvir o que está à nossa volta, para ouvir o mundo, para ouvir a grande canção. Mesmo que não saibamos como traduzir nada do que ouvimos em palavras, aprenderemos muito mais e seremos pessoas de muito maior respeito dessa forma. Minha contribuição hoje para vocês é essa crítica. Não vou fazer longas reflexões sobre Aurel Mor, até porque considero a Lívia Biancalana do Kersale pessoa muito mais qualificada que eu para falar sobre Aurel Mor. Não vou entrar em tradições, traduções, reflexões acadêmicas ou respaldadas pelo passado. Porque eu quero falar com os praticantes de druidismo, os curiosos, os simpatizantes de hoje. Em um convite para nós hoje, nos silenciarmos. É um convite que eu faço a mim mesmo. Um desafio que eu tenho feito a mim mesmo durante este ano de 2023. Com alguns progressos e alguns fracassos, mas que estou tentando seguir neste caminho. Lembrando que silenciar para um ansioso não significa necessariamente pôr tudo em silêncio profundo, mas é buscar essa paz interior. Esse silêncio pode ser alcançado em metodologias ativas, como as danças circulares, por exemplo. O estado meditativo não precisa necessariamente ser o estado de silêncio profundo. Pode ser uma caminhada ativa, como o Endovélicon trouxe para a gente, neste 14º Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico em sua versão presencial. Pode ser as danças circulares. Pode ser uma composição, uma leitura, silenciar-se de si próprio para ouvir o que está fora. Essa é a proposta. Esse é o desafio que eu deixo para vocês. E nessa direção, eu encerro minha fala de hoje trazendo o conto da Aurel Mor.
e pedindo para que vocês depois leiam ou ouçam novamente essa palestra para absorverem melhor o texto da escutatória de Rubem Alves e refletirem sobre. E aí a minha proposta final é essa. Eu vou contar o mais belo dos mitos de criação que eu conheço, que só tem 2 frases. E vou colocar a nós em 5 minutos de silêncio. Começar por 5 minutos. E aí eu vou pedir para você que durante esses 5 minutos não saia de onde você está, não mexa no seu celular, não saia dessa tela. Se coloque nessa tarefa de respirar e silenciar. Afastar suas preocupações, afastar seus medos, afaste tudo isso. Apenas silencie e respire. Eu acredito que isso te fará bem. Vamos começar por 5 minutinhos e tentar levar esses 5 minutos diários. Em uma tarefa diária de todo dia, tirar 5 minutos para nos silenciarmos. Nem que precisemos nos trancar no banheiro para fazer isso. 5 minutos de silêncio. Quando fica fácil, eu transformo em 10. 1 hora, meia hora, 1 hora, né? Vou aumentando até que o exercício do silêncio me seja algo que eu consiga fazer naturalmente. Trago esse convite a vocês. E vamos então a Urano. O mito diz assim: existia o nada e o vazio. E um dia a música tocou. Com isso, eu encerro minha fala em gratidão ao 10º Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico. Em gratidão a vocês que me ouviram até aqui. E peço a todos vocês 5 minutos de silêncio, para que nossa cabeça tente ficar nada e um vazio, onde podemos sentir e ouvir a Urano.
fim, eu agradeço e eu me despeço. Que sejam palavras de reflexão e não de uma sabedoria ou uma verdade pronta. Paz e bênçãos a todos vocês. Obrigado.